Seja bem-vindo nesse lugar, Senhor. Seja bem-vindo para nos instruir, para nos ensinar. Seja bem-vindo para despertar a cada um de nós. Seja bem-vindo para o renovo. Seja bem-vindo para os milagres. Seja bem-vindo para o quebrantamento. Seja bem-vindo para a cura. Seja bem-vindo, meu Senhor, para a libertação. Seja bem-vindo, meu Senhor, para avivamento. Seja bem-vindo, meu Senhor. Seja bem-vindo nesse lugar, meu Senhor. Seja bem-vindo nesse lugar, meu Senhor. Com as suas mãos bem altas, adore o Senhor. Ouça uma coisa. Imagina se Deus retirasse tudo que é dele da sua vida agora. O que aconteceria com você? Se tudo que é dele fosse retirado agora, o que aconteceria com você? De um balão cheio, você passaria num piscar de olhos para algo vazio, completamente vazio e morto. Completamente vazio e morto. Aí eu te pergunto, e por que Ele não faz isso? Por que Deus não faz isso? Será que é porque você merece? E eu te digo, não. Você não merece. Você não merece. Ele não tira por um único motivo. Porque Ele ama você. Ele ama você. Então, se eu fosse você, levantaria suas mãos e adoraria esse Deus de amor. Esse Deus de amor que te dá esse privilégio de estar com as suas mãos erguidas, rendido a Ele. Não porque você merece, mas porque Ele ama você, Ele te ama. Ele te ama, Ele ama você, Ele ama você. O Senhor ama você, Ele ama você. Mergulhado num amor tão profundo como esse, é impossível sentirmos sozinhos. É impossível a solidão encontrar brecha no nosso coração. É impossível alguém invadido por esse amor ainda estar revoltado com alguma coisa, entristecido por algum motivo. É impossível, é impossível, é impossível alguém que foi invadido por esse amor de Deus permanecer do mesmo jeito que você estava antes de conhecê-lo. É impossível, é impossível. É por isso que a Ele nós adoramos nesse lugar. É por isso que nós o adoramos, nós o glorificamos, porque nós entendemos para o que nós existimos. Nós existimos para adorar a Ele, ao único Deus, o verdadeiro outra Deus. Vez, o único Deus. faz outra vez, Deus, ao verdadeiro faz Deus. outra vez, como na primeira vez, faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos reis. Reis dos Reis. Surpreenda o teu povo, Senhor. Na primeira vez. Surpreenda cada pessoa aqui nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Primeira vez, surpreenda-me de novo, Reis dos Reis, como na primeira vez, faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez,
sempre e eternamente. O Senhor seja louvado. Sempre e eternamente o Senhor seja reconhecido nesse lugar. Sempre e eternamente o nosso louvor seja dado a Ti. Não apenas por intermédio das nossas palavras, mas por intermédio do nosso serviço no Evangelho, por intermédio das nossas atitudes, da nossa conduta no dia a dia. Sempre e eternamente seja exaltado o Senhor em nossas vidas. Toma o Teu lugar, Senhor. Toma o Teu lugar na vida desse homem agora. Toma o Teu lugar na vida dessa mulher agora, meu Senhor, que chegou aqui com seus pensamentos em total bagunça. Toma o Seu lugar agora nessa vida, meu Senhor. Assenta no trono do coração dessa pessoa agora, Pai. Dessa pessoa que se rende ao Senhor nessa hora. Dessa pessoa que se entrega ao Senhor agora e nada mais importa a não ser o Senhor para ele e para ela agora. Toca nessa pessoa agora, meu Senhor, em nome de Jesus. Envolve essa pessoa agora, meu Senhor, com Sua presença. Toca nessa vida agora, Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nessa pessoa que se entrega ao Senhor totalmente nessa hora. Essa pessoa que já se entregou a tantas coisas e se decepcionou por isso. Se entregou à palavra dos homens e se decepcionou. Se entregou a promessas humanas. Se entregou a tantas coisas, a negócios, a sonhos, e se decepcionou com isso. Mas nessa hora toma a decisão correta e se rende ao Senhor. Nesse momento essa pessoa se rende ao Senhor. E nada mais importa a não ser a Sua presença. Nada mais importa a não ser a Sua presença. A Sua presença. A Sua presença. Nada mais importa a não ser a Sua presença. A Sua presença. Essa presença que invade as nossas vidas. E o nosso ser diminui. O nosso eu vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. E o eu sou vai crescendo. O eu sou vai crescendo, o eu sou vai crescendo. Aquele que disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta. Eu sou. Ele precisa crescer em você. Ele precisa crescer em você. No sentido de urgência, Ele precisa crescer em você. Ele precisa crescer em nós. É por isso que nós nos rendemos em adoração a Ele. Porque num ambiente como esse, tudo é possível, tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível para você que se rende ao Senhor agora. De todo o seu coração, tudo é possível. Tudo é possível. No velório dos jogadores da Chapecoense, eu vi soldados por horas, de pé na mesma posição. E eles não se cansavam. Cansados eles ficaram, mas não demonstravam cansaço. De pé, não podia mudar a postura. Do mesmo jeito, porque havia uma reverência ali, uma reverência a pessoas. Os homens ficam em uma posição como essa por reverência e respeito a pessoas, a autoridades, e nós, para Deus, nós fazemos de qualquer jeito? Não fazemos. Não fazemos. Se me é solicitado que as minhas mãos se levantem a Ele, as minhas mãos estarão levantadas a Ele. Se me é solicitado que eu aplaude a Ele, eu aplaudirei o meu Senhor. Se me é solicitado que eu dê a Ele um brado de júbilo, assim será o que eu farei. Não haverá na minha vida uma postura de alguém que tem o Senhor como comum.
que tenha o Senhor como comum. Quando alguém que nós prezamos muito chega, quando alguém que nós respeitamos muito chega em algum lugar e vem para nos cumprimentar, a gente, por uma educação, nós nos levantamos e pegamos na mão dessa pessoa, nos levantamos e abraçamos essa pessoa. Mas para o Senhor, para muitos, pode ser de qualquer jeito. Não importa não, do jeito que eu fizer tá bom. Tá bom para quem não foi invadido por esse amor ainda. Tá bom para quem não teve um encontro verdadeiro com Ele, porque quem já teve não dá conta de oferecer uma adoração por meio. É preciso ser de todo o coração. É preciso ser de todo o coração. Cada palavra que você fala sai lá de dentro do mais profundo do seu ser. E aí você diz o seu amor ao seu Senhor. Aí você dá a Ele a sua gratidão, o seu coração, a sua atenção. Não é de qualquer jeito, não é superficial. É de todo o coração. É de todo o coração. De todo o coração nós te adoramos, Senhor. De todo o coração nós te adoramos, Senhor. E desde já eu te agradeço por tudo que o Senhor fez. E ainda na noite desse dia o Senhor fará em cada vida aqui nesse lugar. Em cada pessoa que me ouve, cada pessoa que me assiste nessa hora. Eu quero te agradecer por isso. Em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor bem alto. Aleluia! Dê um brado de júbilo ao Senhor. Senhor, a primeira vez, faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Aleluia. Eu não sei você, mas eu sou apaixonado por Jesus. Eu amo esse Deus. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui agora. Se não fosse Ele, eu nunca teria tido o privilégio de te conhecer. Nós nunca poderíamos estar num ambiente tão agradável e maravilhoso como esse agora. É por isso que eu amo o meu Senhor. Pode sentar, pode ficar à vontade. Eu amo o meu Senhor. Aleluia. Eu amo o meu Senhor. Eu amo muito a minha família de sangue, a minha família na fé. Amo muito. Mas Ele está acima de tudo isso. Ele precisa estar acima de tudo isso. Como não amar um Deus tão misericordioso? Como não amar um Deus tão bondoso? Como não amar esse Deus que Ele diz em sua palavra que nos coroa de amor e de compaixão, de graça e de misericórdia? Como não amar um Deus assim? Um Deus que, quando foi afrontado, amou. Nós, sem Deus, quando a gente é afrontado, a gente quer pagar na mesma moeda. Mas Ele não.
O traidor chegou diante dele e a primeira palavra que ele disse para o traidor foi chamar ele de amigo. Jesus chamou Judas de amigo. Pedro, que sabia, ele sabia que iria negá-lo pouco tempo depois. Ele chega para Pedro e diz: Pedro, Satanás pediu para te peneirar como trigo, Pedro, mas eu roguei por você. Mesmo sabendo que Pedro ia negar ele, Jesus sabia, mas sempre agiu de forma que o Pai fosse glorificado na vida dele. Como é que a gente não ama um Deus assim? Um Deus que te recebeu, um Deus que te aceitou, um Deus que te envolveu e te envolve com esse amor que não é como o amor humano, que é um amor por utilidade. Se você faz algo bem, você é bem aceito. Se você é bom, você é bem aceito. Se você faz 500 coisas boas, você é bem aceito. Mas se você errar uma única vez, você já não serve mais e aquela pessoa já te exclui. Esse é o amor humano, um amor que é por utilidade, um amor por utilidade. Mas o amor de Deus não. O amor de Deus, ele é tão maravilhoso e mexe. E se não mexeu com você até hoje, precisa mexer a partir de agora. Um amor de Deus que é tão maravilhoso, que ama você, mesmo sabendo quem você é, mesmo sabendo o que você pensa, mesmo sabendo o que você faz, mesmo sabendo de todas as coisas a seu respeito, mesmo sabendo qual vai ser o seu próximo passo. Todas as vezes que você abrir a palavra dele, a mesma palavra vai estar ali: eu amo você, filho, eu amo você. Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor. A Bíblia chama de sábio aqueles que temem a Deus. Olha que coisa maravilhosa, querido. Ele chama, a palavra de Deus chama de sábio aqueles que temem ao Senhor. E diz ainda assim, Provérbios capítulo 9, diz assim, que é o princípio da sabedoria. Por que ele diz que é o princípio da sabedoria? Ou seja, é o começo, é um primeiro passo da sabedoria. Porque todo grande mover na vida de uma pessoa, todo grande mover de Deus na vida de uma pessoa, não tem como começar primeiro pelo lado de fora. Primeiro precisa começar dentro de você. É por isso que o temor a Deus é o princípio, porque é aqui que tem que começar. Você pode estar aqui hoje esperando a restauração da sua família, do seu casamento. Você pode estar aqui hoje esperando a restauração da sua saúde. Você pode estar aqui hoje, você chegou aqui, você precisa ser liberto de alguma coisa na sua vida. Você chegou aqui hoje, talvez você precise de um milagre na sua vida financeira, alguma coisa, tem uma pedrinha no sapato que você precisa que isso saia do lugar, que isso saia daí. Mas antes desse algo acontecer pelo lado de fora de você, você precisa entender o tanto que é importante essa palavra que você vai receber aqui nessa noite. Algo primeiro precisa acontecer dentro de você, para depois você ver acontecer pelo lado de fora. Por isso diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você está aqui nessa noite ouvindo essa palavra, e você é uma pessoa que tem temor de Deus, e se você tem, ou se você não tem, você vai entender nessa noite ainda mais. Você vai entender o que é temor de Deus. Saiba que o grande mover do Senhor já começou na sua vida. Se você identifica que existe temor a Deus dentro de você, um temor que governa a sua vida de tal forma, querido, que chega num domingo igual esse, você diz para si mesmo: eu vou dormir mais cedo hoje, que amanhã eu tenho que acordar de madrugada para trabalhar. Mas o temor do Senhor é tão forte dentro de você, existe um nível de temor tão grande em você, que você não dá conta. E aí você tomou o seu banho, ou talvez não deu nem tempo disso, e você está aqui agora. Chega numa quarta-feira, numa sexta-feira, trabalhou o dia inteiro, está cansado, e a sua vontade é de chegar em casa e colocar as pernas para cima e ficar quietinho. Mas vai chegando a hora do culto, aí o temor começa a mexer dentro de você. Isso é temor. Você ouve falar de alguma ação
em prol do reino de Deus, não em prol do sal da terra, mas em prol do reino de Deus, da edificação das pessoas, da salvação das almas. Você ouve falar sobre alguma coisa que vai acontecer, aí você diz assim: dessa vez eu vou ficar quietinho, não vou fazer. Dessa vez eu não vou participar, eu vou ficar quietinho aqui no meu canto. Mas aí o temor entra em cena. Quando existe temor, aquilo começa a mexer dentro de você, começa a mexer. Aí daqui a pouco está lá você sendo participante. Temor do Senhor, é disso que nós precisamos. Só que muitas pessoas têm um entendimento de temor de Deus errado. Muitas pessoas. E eu vou te dizer por que muitas pessoas têm um temor de Deus errado. Principalmente por causa da religião. A religião passa o ensinamento de um temor de Deus que significa medo. E muitas pessoas têm medo de Deus. Muitas pessoas têm vergonha de Deus. Teve pessoas que a gente já foi visitar, ou que vieram até nós para conversar, que quando a gente dizia: irmão, eu vou ministrar na sua vida agora, eu vou orar por você, aquela pessoa dizia assim: mas será que eu mereço, pastor? Eu acho que eu não mereço. Porque a religião ensina as pessoas assim, querido. A religião ensina sobre o peso da mão de Deus. A mão de Deus vai pesar na vida daquela pessoa e ela vai ver o que vai acontecer. E as pessoas falam do peso da mão de Deus porque eles querem dizer que Deus vai matar aquela pessoa, quando na verdade o Senhor quer fazer aquela pessoa viver para Ele. É isso que Deus quer. Só que a religião, sabe o que acontece? Eles ensinam o ser humano a usar o nome de Deus, quando na verdade era eu quem queria fazer aquilo. Aquela pessoa vai receber o peso da mão de Deus e ela vai ver: na verdade sou eu que estou desejando o mal para ela. Na verdade sou eu que estou desejando a morte dela, a destruição dela. Mas como eu sou muito religioso, então eu coloco Deus na história. Deus vai me justificar. E quando a gente escuta alguém falando assim: Deus vai me justificar, na verdade a gente já sabe o que aquela pessoa está falando. No mínimo, Senhor, dá uma cólica de rim nela. No mínimo. Mas se o Senhor atender todos os desejos do meu coração, mata logo de vez, Senhor, porque aí vai ser menos um para dar trabalho na terra. É assim que muita gente entende. É assim que muita gente enxerga Deus. Com Moisés não foi diferente. Moisés não conhecia Deus, ele foi criado dentro do Egito, ele foi criado por Faraó. Então quando Moisés teve aquela primeira experiência com Deus naquela sarça, que era um arbusto, que quando pegava fogo era assim, ó, sumia, no estralar de dedo sumia, de tão seco e tão fácil de pegar fogo que era, que se pegasse fogo, desaparecia muito rápido. Moisés chega no deserto e tem lá uma sarça pegando fogo, e essa sarça não se consumia. Naquele lugar, Deus se revelou para Moisés, e ele teve uma experiência com Deus. Só que essa primeira experiência que ele teve, ele ficou com medo de Deus. A Bíblia diz que ele tampou o seu rosto, ele não queria olhar, ele ficou com medo. E se a gente for passear na Bíblia, quantas pessoas agiu do mesmo jeito? Quando Jesus chegou diante de Pedro, Pedro tinha acabado de fazer uma pesca, na verdade tentou pescar, a noite inteira pescando, não pegou nada. Um pescador profissional ir pescar em alto mar e não pegar nada é coisa mais rara do mundo, querido. Eu já fui pescar no mar, a experiência não foi muito boa, mas o ensinamento foi muito grande. O pescador sabe, ele sabe pelo jeito das nuvens, pela posição do sol de dia, pela posição das estrelas e da lua de noite, pelo jeito do balançar das águas, o pescador sabe onde tem peixe. Aí a gente olha e fala: para mim está tudo igual, para mim não tem diferença. É a mesma coisa quando você vê filhos gêmeos. Eles são idênticos, irmã? Não? É. Quando você vê gêmeos idênticos, é idêntico para você, mas para o pai e para a mãe não é. Para quem conhece não é, você sabe distinguir. E Pedro não pegou nada naquela noite. Quando ele vai chegando na praia, está lá Jesus esperando ele. Acontece toda aquela situação, Jesus dá uma palavra para ele lançar a rede à direita do barco. Pedro entra no barco. Quando ele reconhece, adiantando a história, quando ele reconhece
que era Jesus, ele se envergonhou do Senhor. Ele reconheceu que ele era um homem pecador. E tem muita gente que acha que temor de Deus é medo de Deus. E em muitos lugares na Bíblia, quando você lê temor, na verdade a palavra certa é essa mesmo: medo, vergonha de Deus. Mas o que para Deus significa temor? É isso que Ele quer que você entenda. O que significa temer a Deus de verdade? Nessa noite eu quero falar com você sobre uma igreja que eu tenho declarado no Sal da Terra desde quando eu cheguei aqui, que nós viveremos a essência que essa igreja viveu, em nome de Jesus. A igreja primitiva, uma igreja que era alicerçada nesse temor de Deus, e era uma igreja tão bem alicerçada no amor de Deus, que era uma igreja que tinha um coração só. O pensamento deles era um pensamento só, a alma deles era uma alma só. Era uma igreja muito próspera. E você sabe o que é uma igreja próspera? É uma igreja onde ninguém tem falta de nada. Não é uma igreja de pessoas milionárias, mas é uma igreja que ninguém tem falta de nada. Isso é uma igreja próspera. E nessa noite, em nome de Jesus, eu estou pregando para uma igreja próspera aqui. Uma igreja que não tem falta de nada. Você não tem falta de paz. Se você tinha, o Senhor está aqui para você receber nessa noite dele. Uma igreja que não tem falta de paz, não tem falta de saúde, saúde do corpo, saúde na alma e principalmente saúde no espírito. Uma igreja que não falta nada, não falta nada. Isso é uma igreja próspera. E essa igreja primitiva era assim. Abra sua Bíblia comigo, vamos ler aqui alguns versículos. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 42. Atos capítulo 2, versículo 42. O temor de Deus é mais importante do que a fé. Guarda essa palavra no seu coração. O temor a Deus é mais importante do que a fé. Quantas pessoas a gente não conhece que tem fé, mas eles acreditam que é a força do braço deles, eles se tornam autossuficientes. Eu faço e acontece. Tudo que eu ponho a mão dá certo. Quantas pessoas já ouvi falando isso? E eu vou te falar uma coisa: a maior fraqueza de um homem é quando ele pensa que ele é forte. Não preciso de igreja, não preciso de pastor, não preciso de ninguém para me ensinar. Eu aprendo sozinho, Irmãos, eu vou dizer uma coisa: todas as pessoas que eu conheci nesses anos todos que entrou nessa, ficaram pelo meio do caminho, naufragaram na fé. Todas. Nenhum dos que se levantaram com esse entendimento, hoje a gente fica sabendo que eles estão dando algum fruto. Nenhum. Eu aprendo sozinho com Deus. Eu tenho o Espírito Santo, então eu aprendo. Eu fico aqui em casa quietinho, orando aqui, Deus vai me ensinar. Todos que tomaram essa decisão foram ficando para trás, e outros foram vindo e foram acelerando na caminhada deles com Deus, de forma gloriosa. E eu sei que tem alguém aqui nessa noite desse jeito, em nome de Jesus. Mas o temor a Deus faz uma coisa com você: todas as suas conquistas, tudo que acontece com você, você dá glória a Deus. Quantas pessoas chegam para nós e falam: pastor, olha, eu orei, pastor, eu orei e aquela pessoa foi curada. Pastor, eu orei e aquela pessoa entregou a vida dela para Jesus. Querido, você não fez nada. Você só aproveitou uma parcelinha de uma oportunidade que o Senhor te deu, que sem você Ele faria do mesmo jeito, mas Ele te deu a oportunidade de você colocar uma digital em algo grandioso que Ele quer fazer. É só uma digital que você colocou. Então, quando existe temor, tudo que acontece com nós, você dá glória a Deus.
E não precisa você ficar igual chato falando, porque tem gente que fica chato. Irmão, olha, às vezes vem aqui, conta um testemunho, vem aqui, ministra, ou às vezes acontece algum milagre, alguma coisa. Irmão, parabéns, olha, que coisa boa está acontecendo com você. Não, glória a Deus, irmão, glória a Deus, glória a Deus. Não precisa disso, porque aí fica chato, né? Vira uma pessoa chata. Daqui a pouco ninguém quer conversar com ela mais. O negócio é aqui dentro de você, ó. Alguém está dando a glória para você, mas você está devolvendo ela para Deus. Você está devolvendo ela para Deus, ninguém está vendo. Mas a fumaça da adoração está subindo aqui, o incenso da adoração a Deus está subindo aqui, ó. Alguém chega e diz: pastor, se não fosse você na minha vida, e a pessoa está falando, e no meu coração eu estou dizendo: se não fosse eu, nada, se não fosse Deus nas nossas vidas. Aí dentro de nós estamos gritando desse jeito: se não fosse Deus nas nossas vidas, nada disso seria possível acontecer. Isso é temor. E aqui no versículo 42 de Atos 2 diz assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E olha só o que acontecia nessa igreja que tinha muito temor de Deus. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Uma vida onde há pouco temor, há pouco mover de Deus. Mas uma vida onde há um grande temor de Deus, há um grande e extraordinário mover dele também. Quem recebe essa palavra? Amém? Uma pessoa que o Senhor encontra nela um grande temor a Ele. Essa pessoa é alguém que experimenta de um grande mover de Deus também. Essa igreja aqui foi assim. Era uma igreja que todos tinham muito temor de Deus, muito temor. Então quando morria alguém, a primeira coisa que eles faziam não era levar para o IML. A primeira coisa que eles faziam era levar para o meio do povo de Deus. Mortos eram ressuscitados, coxos se levantavam e começavam a andar, homens, pessoas cegas começavam a enxergar de novo. Tudo que era do mais impossível de acontecer, por causa do temor do coração desse povo, havia um livre acesso para que a presença de Deus e o poder de Deus atuasse no meio daquele povo. E maravilhas aconteciam ali. Pessoas eram salvas. Não tinha dificuldade das pessoas se render a Jesus e querer o que aquele povo tinha, porque tinha muito temor, muito temor. Você é um braseiro. Você é um braseiro do Senhor. Ele acendeu uma chama dentro de você. Você precisa crer nisso, porque se você crer nisso, a pessoa que está sentada do seu lado pode ser um mato verde, pode ser um ramo verde, mas se estiver em contato com fogo, daqui a pouco aquele que está do seu lado vai estar queimando, igualzinho você também. Você está entendendo, esposa? Você está entendendo, marido, tanto que é importante você ser esse braseiro do Senhor na sua casa, no seu casamento, para os seus filhos? Você está entendendo o tanto que é importante? Porque pode ser verde o tanto que for a sua casa. Pastor, meu filho não converte nem por reza brava. Mas se encontrar um braseiro do Senhor, repete comigo assim: acabou. É ponto final. Ei, se depender do seu ponto final, hein? Vamos dar um ponto final nisso aí, não? Vamos? Diga comigo: acabou. É ponto final. Porque eu sou um braseiro do Deus vivo. O salmista diz que nós, os ministros do Senhor, somos como labaredas de fogo. Labaredas de fogo. Amém? Você precisa crer nisso, querido. Olha para o irmão do seu lado, me ajuda a pregar para ele. Diz assim: você precisa crer nisso, meu irmão. Diz para ele aí. Você precisa crer nisso. Você precisa crer que você é. Aí no versículo 44 diz assim, ó: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos conforme a necessidade de cada um. Havia satisfação com relação à vida material. Era um povo que tinha muito contentamento. Aí no versículo 46 diz assim: perseverando unânimes
todos os dias no templo. Olha só, todos os dias no templo. E às vezes para vir na quarta, na sexta e no domingo é uma dificuldade. Graças a Deus que esse ficou em casa hoje, não está aqui para ouvir, infelizmente. Uma dificuldade. Pastor, olha, o pastor estava prontinho, sabe? Aí chegou aquele amigo meu lá em casa, sabe? Aí eu não fiquei sem jeito, pastor. Você sabe por que o seu amigo chegou na hora de você sair para o culto? Foi para você convidar ele para receber o mesmo que você está recebendo de Deus. Foi para isso. E aí você ficou sem jeito de dar para ele o que está resolvendo para você? Como é que eu fico sem jeito com aquilo que está funcionando para mim? Quando sai negócio que ganha dinheiro rápido, aí as pessoas não saem contando para todo mundo? Passa o óleo de peroba na cara, fica todo mundo corajoso. Tem um negócio bom aqui, ó. Olha, descobri um negócio ali, ó, dinheiro rápido. As pessoas, a maior parte, sai contando, sai falando. Mas quando é para falar de Jesus, graças a Deus que você não perde nenhuma oportunidade. Graças a Deus. Perseverando todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e sinceridade de coração. Você sabe qual que é a alegria desse povo era? Qual que era a alegria deles? A alegria de estar junto, e a alegria de poder ser útil. Essa era a alegria da igreja primitiva. A alegria deles não era por coisas, a alegria deles era por poder, igual nós estamos aqui agora. Quem está feliz por estar aqui nessa noite? Você fica feliz em estar nesse meio? Você fica feliz em cada oportunidade que você tem de ter comunhão? Eu sou apaixonado por comunhão, gosto demais de comunhão. Como é bom estar junto, porque comunhão, você chega nesse nível na fé, e quando você vai embora, você está nesse nível aqui, ó. Porque é tanto testemunho que você ouve, é tanta palavra, é tanta figurinha que a gente troca um com o outro, que às vezes aquela pessoa que vai na sua casa tem a figurinha premiada que você precisava. Aí você fala, yes, pagou a janta, meu irmão, pagou o churrasco, está tudo certo, você me deu um presentão, eu recebi de Deus através de sua vida hoje. Essa era a alegria dessa igreja, de estar junto e também poder ser útil para eles. Agora eu te pergunto uma coisa, eles não tinham nada, nós não acabamos de ler aqui, nada era deles próprio, nada era deles próprio. Então isso significa uma coisa, que a alegria deles não vinha da horizontal, a alegria deles vinha da vertical, vinha do Senhor, do Senhor. Amém? Você acha que nessa igreja aqui tinha ciumento? Tinha ciumento. Você acha que nessa igreja aqui tinha gente difícil? Tinha, querido, tinha gente difícil. Você acha que os membros hoje só são os de hoje que dá cabelo branco na gente? Se você quiser saber, chega mais perto, depois você dá uma olhadinha do lado aqui, você vai ver. Não é só hoje não, antigamente também tinha, só que tinha um temor de Deus no coração daquelas pessoas, que ainda que algo mal se levantasse, o que era de Deus prevalecia, o que era de Deus prevalecia. Você quer ver uma coisa aqui? Adianta um pouquinho, uma página, creio para frente aí, capítulo 5, olha só aqui, versículo 1. Versículo 1, capítulo 5, versículo 1. Lembre-se que nós estamos falando do temor do Senhor. Ora, certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher. Presta atenção nessa palavra aqui, ó. Com Safira, vendeu uma propriedade. Versículo 2: e reteve parte do valor, sabendo sua mulher, mas levou o resto e o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estaria toda em teu poder? Por que planejaste isto em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Por que nós falamos Ananias com Safira? Porque aqui foi um casal, irmãos, um casal que foi unido
mas não para o bem. Foi um casal que se uniu não para que houvesse mais vida sobre eles, mas foi um casal que se uniu para o mal. E quantos casais, isso aqui não é história de filme não, querido. Quantos casais estão reunidos hoje assim? Estão reunidos para mal. Ah, pastor, lá em casa não é não. Será que não é, querido? O marido ofende assim, aí eu não posso perder como esposa, eu preciso ofender assim. Não, o marido ofendeu assim, a esposa ofendeu assim, eu como marido eu preciso ofender assim. Eu preciso fazer uma competição para ver quem ganha, quem consegue ofender mais. Você sabe o que é isso? Um casal unido para o mal. Um casal que está gritando com a sua atitude. Aqui diabo, ó. Diabo aqui, ó. Minha casa, meu casamento, minha família, meus filhos, minha saúde. Talvez não toca na do corpo, mas toca na da alma. Daqui a pouco não dá conta de dormir mais. Deita a cabeça no travesseiro, fica assim, ó, igual o bife na chapa. Para um lado e para o outro, não consegue dormir. Daqui a pouco está carregando uma angústia dentro do coração, não sabe o que é. E isso, querido, é só um exemplo. Só um exemplo. Quem não acredita em céu e inferno, em Deus e diabo, basta prestar atenção dentro do ser humano, dentro de cada um de nós, e vai ficar fácil para a gente entender isso. Aonde há luz e aonde há trevas. E quem que quer trevas? Só que se eu não quero a escuridão, eu preciso agir de uma forma que vai fazer a luz brilhar dentro da minha casa. Amém? Eu preciso agir de uma forma que vai trazer a glória de Deus para dentro do meu casamento, da minha família. E esse casal aqui não foi isso que eles fizeram. Era um casal que carregava o nome de cristão, porque eles fazia parte da igreja ali, mas eles não tinham temor de Deus. E era um casal que estava unido para o mal. Eu quero profetizar isso no seu casamento a partir de hoje. Eu não sei como foi até aqui, mas eu quero declarar dessa unção sobre a sua vida a partir de agora. Que você e o seu cônjuge sejam unidos para o bem, sejam unidos para a edificação. Eu garanto para você, eu tenho toda certeza, quando Ananias chegou para Safira e fez essa proposta, meu bem, nós vendemos a propriedade. Nós acabamos de ler aqui que se ele não quisesse fazer, ele não precisava. Mas nós precisamos manter uma pose, nós precisamos manter uma aparência. As pessoas têm que olhar para nós e continuar dizendo que nós somos cristãos. Então, vamos fazer de conta que nós fizemos igual o Barnabé fez, que vendeu a propriedade dele e segundo o propósito do coração dele, ele foi lá e deu tudo que ele tinha. Vamos fazer de conta. Se Safira fosse uma mulher sábia, ela teria ido para Deus. Quando o seu carro estraga, o seu carro é Ford, o seu carro é Toyota, o seu carro é Volkswagen, o seu carro estraga e aquela peça ali você precisa trocar determinada peça. Se o carro é Volkswagen, você vai na Fiat para trocar a peça do seu carro? Não tem jeito, é incompatível. Você vai na concessionária autorizada para trocar aquela peça. Agora imagina, se você crê que foi Deus que te deu o seu marido, se você crê que foi Deus que te deu a sua esposa, e alguma pecinha estraga, querido, o Senhor tem peça de reposição para ele ou para ela. E foi isso que aconteceu, estragou uma pecinha no coração de Ananias. Na vida de Ananias estragou uma pecinha. E Safira poderia ter ido para Deus, para a autorizada, e dizer: Senhor, meu cabeça está com planos que não são bons para nós. O meu cabeça está querendo tomar uma decisão. Ela não precisava bater de frente com ele, porque tem homem que se você for medir, você como esposa for medir força com ele, por causa da natureza do homem, você acaba de empurrar ele para o erro. Por causa da natureza do homem, de andar na frente, é assim. O homem não pode ser desafiado. Mas se ela tivesse ido para Deus, eu estou pregando aqui nessa noite para mulheres sábias, mulheres que sabem ir para Deus, mulheres que sabem aonde recorrer. Opa, estragou uma pecinha aqui, eu sei aonde buscar o conserto dessa peça. Pastor, eu acho que meu marido fundiu foi o motor. Não tem problema não. O senhor troca o motor dele. Troca. Se precisar virar ele do lado avesso, vira do avesso. Deus fez isso com meu pai, por que não vai fazer com você? Ele não faz acepção de pessoas. Amém? Foi aí onde
Safira falhou, e o casal se uniu para o mal. E olha só aqui, continua, versículo 5. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu. E um grande temor caiu sobre todos os que isso ouviram. Presta atenção numa coisa aqui, ó. A falta do temor mina a essência do que é sagrado dentro de você. A falta do temor mina toda a consciência que a gente tem a respeito de Deus. Eu posso fazer aqui, Deus me perdoa. Se eu não for hoje, não tem problema não. E a gente trata, sabe o que acontece? Eu vou te dar um exemplo aqui. Quando eu cheguei aqui em Primavera, se alguém chegasse para mim e falasse assim: pastor, você faz meu casamento? Irmão, podia ser lá do Egito. Faço. Porque casamento para mim é um evangelismo. Casamento para mim é uma oportunidade de pessoas que não ouviram o evangelho ouvirem pela primeira vez. E aí comecei a fazer casamento, até que comecei a ter algumas experiências que me ensinou muito e me fez mudar a minha atitude. Hoje a gente só faz casamento se primeiro casar no papel, porque nós começamos a perceber, sabe o que? Pastor, abençoa aí. Aí eu falava assim: irmão, você já casou no cartório? Não, mas depois a gente vê isso. Aí a gente abençoa. Com Deus, se eu errar, Ele me perdoa. Com Deus, se eu falhar, está tudo certo. E a pessoa muitas vezes, querida, ela dá mais valor no papel do que em Deus. Ela dá mais valor no cartório do que na palavra de Deus, no que ela está dizendo. Então hoje nós mudamos a conduta. Nós abençoamos sim, mas primeiro tem que casar no cartório. Tem que ser segundo a lei dos homens e segundo a lei de Deus. A gente não pode ter as coisas de Deus como comum. A gente não pode ter. Foi o que matou esse homem aqui. Ananias morreu porque faltou temor no coração dele. Na verdade, só manifestou o que já existia dentro dele. Não foi Deus que matou ele. Na verdade, só manifestou o que já tinha dentro dele. E olha só, continua a leitura. E um grande temor caiu sobre todos os que isso ouviram. Versículo 6. Levantando-se os jovens, cobriram o morto, e levando-o para fora, o sepultaram. Passado um período de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Perguntou-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela propriedade? Respondeu ela: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Estão aí fora, ou seja, aliás, estão aí à porta os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão. Imediatamente ela caiu aos seus pés e morreu. Entrando jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. Nós poderíamos falar muita coisa sobre esse texto aqui. Tem muita revelação nesse texto. Mas uma coisa você precisa entender: você não pode tocar naquilo que não é seu. Eu vou te dar um exemplo aqui, em uma área. Poderíamos dar em outras áreas, mas vamos falar de uma área financeira. O pastor Célio conta uma história que o pai dele, uma certa vez, pegou 1 litro de feijão, um feijão muito bom, feijão para plantar. E ele chegou em casa, colocou o feijão em cima da mesa da cozinha, seu Benedito, colocou em cima da mesa da cozinha e saiu para fora, para o quintal. Começou a conversar com as pessoas que estavam ali e esqueceu de avisar a irmã Maria que o feijão não era para cozinhar, o feijão era para plantar. E ela viu aquele feijão, a coisa mais linda, pegou o feijão, pôs na panela e pôs o feijão para cozinhar. Aí daqui a pouco ela chega lá fora, chama: Dito, o almoço está pronto, Dito. Seu Benedito senta na mesa, começa a comer aquele feijão mais gostoso do mundo. Aí ele pergunta para Dona Maria: Maria, aonde você arrumou esse feijão tão bom assim, Maria? Ela falou: uai, Dito, o feijão foi aquele que você colocou em cima da mesa. Maria, pelo amor de Deus, Maria, o que você fez, Maria?
Você cozinhou feijão, o feijão que era de nós plantar, Maria. Esse feijão não era para você cozinhar, era para nós plantar. Maria, você tem ideia do tamanho da colheita que nós ia ter com esse litro de feijão? Quantos sacos de feijão nós ia colher, Maria? Mas a irmã Maria tocou naquilo que não era dela, tocou naquilo que não era deles. Não toca naquilo que é de Deus não, querido. Uma parte daquilo que vem nas suas mãos não é seu, é do Senhor. E é do Senhor, sabe em que sentido? Para você honrar o seu Senhor. E eu fico tão feliz com o nosso meio. No nosso meio não tem coação para essas coisas, não tem palavra que fica mexendo no psicológico, sabe? Para a gente fazer essas coisas. Levanta, vem e faz quem entendeu. Levanta, vem e faz quem ama a palavra, quem quer obedecer a palavra. Eu fico maravilhado com isso, porque aí se não tiver o coração voluntário não faz. E eu fico feliz por isso também. Amém? Não toca naquilo que é de Deus. Algumas coisas que vêm na sua vida é do Senhor, não é seu. Nós já falamos que a honra e a glória é dele. Você precisa entender o que em você é de Deus e você precisa dar a ele de volta. Amém? E quando você pratica a palavra, tem benefício para você. Suporta mais alguns versículos aí, não? Amém? Aguenta mais uns versículos? Então vamos ver aqui os benefícios de quem teme ao Senhor? Vamos lá, Salmo 112. Vamos ver a consequência de quem teme a Deus. Nós já vimos um pouco disso na igreja primitiva. Vamos ver o salmista falando aqui. Salmo 112. Esse salmo é um salmo de alegria, de festa, para aquele que teme a Deus, para aquele que teme o Senhor. Aqui fala das bênçãos de Deus sobre o seu povo que o teme, sobre todo aquele que teme a Deus. Isso aqui é uma realidade, você vai viver isso aqui. Versículo 1: Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e em seus mandamentos tem grande prazer. Ou seja, tem prazer na obediência. A obediência naquele negócio pesado, sabe? Às vezes no começo, irmãos, dá uma olhadinha para cá rapidinho. Às vezes no começo até é, mas conforme você vai praticando, vai virando prazer, que aí você vê que funciona. Eu lembro que uma vez eu estava participando de um congresso e foi sugerido uma oferta naquele lugar. E eu não tinha dinheiro naquela hora. Eu tinha uma corrente de ouro que eu gostava demais, estimava demais, fazia muitos anos que eu tinha. Eu falei: Deus, eu quero ser participante nisso aí. Era para salvação de almas, eu queria ser participante. Eu passei a mão assim, encostei a ponta do dedo na corrente. Na hora o coração: dá a sua corrente. Quase que eu repreendi o devorador, o diabo. Eu falei: Deus não está falando isso comigo, é coisa boa. Eu ganhei de presente essa corrente. A pastora me deu essa corrente. Aí tirei a corrente, sabe? Fui lá, coloquei. Até aí eu estava só triste, mas depois que eu coloquei, me deu dor de barriga, febre, depressão. Tudo você pensar me deu naquela noite. Tudo. Mas algo foi quebrado na minha vida ali naquele momento. Algo foi quebrado, para nunca mais eu ter esse sofrimento de fazer o que Deus me pedia que eu fizesse. A ponto de chegar em casa na sexta-feira, de sexta para sábado, eu não dormi. Vim para a oração sem dormir, porque eu fiquei impactado com aquela palavra de sexta-feira. Eu fiquei meditando naquilo e foi me abrindo mais tesouros, e Deus foi me revelando mais coisas, foi me revelando mais coisas. Quando eu vi, o dia estava amanhecendo. Aí levantei, lavei o rosto e vim para a oração. É assim que a gente faz, é assim que a gente vive. Você não acha graça em mais nada, a não ser fazer aquilo que Deus quer que você faça, se envolver com Ele e com as coisas dEle. E olha só o que acontece: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e em seus mandamentos tem grande prazer. Olha a consequência aqui, ó. A sua descendência será
poderosa na terra. Bem-aventurados serão os seus filhos depois de você. Você que teme ao Senhor, bem-aventurados serão os seus filhos depois de você. Obrigado pelo amém animado seu aí, viu? É para você mesmo que você está falando esse amém. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos, ou seja, daquele que teme o Senhor, será abençoada. Os nossos filhos não vai ser massa de manobra do diabo. Não vai ser. Os nossos filhos não vão conhecer a droga. Os nossos filhos não vão conhecer a bebida. Os nossos filhos não vão conhecer uma vida dissoluta. Quem recebe essa palavra? Eu recebo essa palavra. Eu recebo, em nome de Jesus. Eu recebo. Porque o Senhor tem me ensinado a ser um guerreiro pela minha casa. E eu recebo essa palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Para ela cortar para você aí, primeiro ela tem que cortar para mim aqui. Aonde que eu congrego? Eu congrego na Avenida Cascavel, querido, 442, no Jardim das Américas. É aí o endereço do lugar onde eu congrego. Congrego junto com você. E a palavra de Deus vai saindo da minha boca aqui, eu vou recebendo junto com você também. Eu vou ver isso realidade na minha vida, na minha família. Os nossos filhos não vão ser massa de manobra do inimigo. Não vão ser. Em nome de Jesus, eles não vão ser. Por isso que eles estão ali dentro, ó. Ali dentro tem igreja ali dentro. Tem 3 igrejas ali dentro. Tem gente que acha que está cuidando só de criança. Tem pai que acha que está levando o filho só num lugar para ter paz, para assistir um culto. Não é isso não, querido. É uma igreja ali naquele lugar, ó. Uma igreja. E como eu desejo que aqueles que o Senhor levantou para cuidar desses que ali estão, entenda isso. É uma igreja. Hoje eu chego em Rondonópolis, eu vejo crianças que eu cuidei na escolinha. Eu já fui professor de escolinha. Muito tempo cuidei de escolinha. Tem deles cantando no louvor. Tem deles que hoje já são pastores. Estão ganhando almas, estão batizando pessoas. E dá um regozijo dentro de mim. Eu cuidei desse menino, eu tenho minha digital na vida dele. Eu tenho minha digital na vida daquela moça. Maravilhoso isso aí. Vamos lá. Outro benefício. Prosperidade e riquezas há na sua casa. Repete comigo assim: prosperidade e riqueza há na minha casa. Mais uma vez, prosperidade e riqueza na minha casa. Você sabe por que muita gente confunde a questão de prosperidade? É porque eles confundem prosperidade com ganância. Não é isso que Deus ensina. Você sabe o que é um homem próspero? Uma mulher próspera? É uma pessoa que colocou a sua vida e tudo que ela tem à disposição do Evangelho. Isso é uma pessoa próspera. Colocou a sua vida em primeiro lugar e tudo que ela tem também à disposição do Evangelho. Vamos lá. Prosperidade e riquezas há na sua casa, e a sua retidão permanece para sempre. Esse homem ou essa mulher não se importa se trata de perda ou de ganho, ela vai honrar a Deus do mesmo jeito. A retidão dessa pessoa permanece para sempre, é sempre a mesma. Bom, eu estou ganhando, eu estou honrando a Deus. Eu estou ganhando, eu estou congregando. Comecei a perder, vou parando de congregar, vou parando de orar, vou parando de participar. A pessoa que teme a Deus não é assim. Ele é do mesmo jeito aqui como é ali. Não importa se está perdendo ou se está ganhando. Ele honra a Deus do mesmo jeito. Mais benefício. Versículo 4. Aos retos, até das trevas nasce a luz, pois é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o que se compadece e empresta, que conduz os seus negócios com justiça. Certamente jamais será abalado. O justo ficará em memória eterna. O justo ficará em memória eterna. O seu testemunho vai permanecer vivo. Deixa eu te perguntar uma coisa, e nós já estamos finalizando. Um dia você vai partir dessa terra. Um dia você vai embora. E você não sabe quando vai ser. Nesse dia, o que você vai deixar? Você vai deixar herança ou você vai deixar legado? Se você deixar no máximo herança, querido, você vai deixar um monte de bens para os seus filhos virar inimigo um do outro depois, brigando por causa de dinheiro.
Mas se você é uma pessoa que temeu a Deus enquanto viveu, você vai deixar um legado. Herança pelo lado de fora, legado pelo lado de dentro. Eu não me importo em deixar herança para os meus filhos, mas eu tenho me empenhado com a minha esposa em deixar um legado para eles, algo dentro deles, porque eu sei que se nós alcançar esse objetivo de colocar algo dentro deles, assim como eu estou fazendo com vocês agora, filhos na fé, eu alcancei meu objetivo com você. Se eu conseguir colocar essa palavra dentro do seu coração, meu objetivo foi alcançado com você. Você vai viver para a glória de Deus. Você vai viver o Salmo 112 na sua vida. Você vai viver. Versículo 7: não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem firmado. Bem firmado. Não oscila, não varia. Uma hora está bem, outra hora está mal. Não tem isso. Não temerá. Não temerá crise. Não temerá mal notícia. Não temerá nada. No final, verá cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É generoso, dá aos pobres. A sua retidão permanece para sempre. A sua força se exalta em honra. E agora eu vou te falar quem é a pessoa mais pobre que existe. Não é aquele que tem falta de pão. A pessoa mais pobre que existe é aquela que não tem Jesus. Pode estar morando numa mansão, mas se não tem Jesus ali, é a pessoa mais miserável que tem, mais pobre que tem. Porque aonde não tem Deus, não tem paz. Aonde tem Deus, onde não tem Deus, não tem harmonia. Onde não tem Deus, não tem contentamento. Não existe alegria. Sempre quero mais, sempre eu quero mais. Então esse pobre aqui, acima de qualquer outro tipo de pobreza, nós precisamos atender um pobre, um tipo de pobre, aquele que ainda não conhece Jesus. Esse nós precisamos alcançar. Amém? No domingo passado nós falamos sobre isso aqui. Os jogadores da Chapecoense, todos eles almoçaram naquele dia. Todos eles estavam bem vestidos naquele dia. Alguns deles tinham uma boa conta bancária, porque era um time que não era muito expressivo. Mas quando aquele avião bateu naquela montanha, barriga cheia não importou naquela hora, querido. Roupa não importou naquela hora. Ali só importou uma coisa: se é selado por Deus ou se não é selado por Deus. Se é salvo ou se não é salvo. Só isso importa nessa hora. E é isso que nós, como sal da terra, nós vamos fazer nesse 2017 que está chegando aí. Nesse restante de 2016 e nesse 2017 que vem pela frente aí. Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé?